Olá, boa tarde. Estamos começando Notícias com o Porto. Hoje nós vamos falar de Extrema, Passos, São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas e Baipendi, além do nosso querido sul de Minas e da nossa Minas Gerais. E começando aqui as nossas notícias, Poços de Caldas encontra-se com 385 casos confirmados, 298 casos, de pessoas recuperadas, 10 óbitos, uma pessoa internada em ala, 3 internadas em UTI e 72 pessoas em isolamento domiciliar. A taxa de ocupação dos leitos está aí no patamar de 26,31%. E o sul de Minas chega a 8.254 casos confirmados da Covid-19 e 204 mortes. É isso mesmo, pessoal. 204 mortes. Já o estado de Minas Gerais atingiu a marca de 113.718 casos confirmados da Covid-19 e 2.461 mortes pela doença. E a prefeitura de Baipendi fecha os comércios de modo geral, Só está deixando os comércios de maior essência, Ou seja, os que não podem fechar, como padarias, supermercados e loja de gás. Segundo a prefeitura, os comércios e lojas vão ficar fechados aí por 7 dias. E depois aí a prefeitura vai fazer uma nova avaliação. Como nós falamos agora de sul de Minas, que realmente deu uma grande subida aí, as cidades que tiveram maior impacto, uma alta de casos foram Extrema, Pouso Alegre, Passos e São Sebastião do Paraíso. Essas cidades lideram a alta dos novos casos da Covid-19, segundo aí a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. O levantamento foi feito aí pela Secretaria de Estado de Minas Gerais, da Saúde, mostra que as cidades estão em tendência de alta dos novos casos da Covid-19 aí na região. Extrema foram registrados novos casos 190 e com relação a isso na semana, e o que representa uma alta de 116 casos em relação à semana anterior. Extrema tem um total agora de 783 casos da Covid-19 confirmados. Já Pouso Alegre ultrapassa o número de casos de Extrema. Extrema vinha liderando aí como a maior cidade, de casos do sul de Minas. Agora o Pouso Alegre ultrapassa. Pouso Alegre chegou a 797 casos confirmados e 13 mortes. A mesma situação acontece em Passos, com 81 novos casos na semana, que representou um aumento aí de 40 novos casos, comparando aí os casos registrados na semana anterior. Também foi de 40 casos a diferença em São Sebastião do Paraíso, que subiu na semana passada para 54 novos casos, enquanto a semana anterior era apenas 14. E vamos falar aqui da nossa querida Poços de Caldas. Poços de Caldas, os hotéis devem seguir protocolos para seguir à frente aí da flexibilização da pandemia. Desde março a cidade não recebe turistas, por conta da pandemia do Covid-19. Agora os hotéis apresentam protocolos aí com regras de segurança. Segundo aí o secretário do Turismo, de Turismo aí, o Ideu Pereira, que os locais funcionem com até 40% da sua capacidade total.
O protocolo foi apresentado aí para o Comitê Extraordinário de Combate à Covid-19. Esse protocolo foi aprovado aí pelo comitê e deve ser aí sancionado logo mais pelo prefeito Sérgio Azevedo. Segundo aí o secretário do município, a perspectiva é de que a retomada em breve das atividades dos hotéis. O turismo é muito importante aqui para Poços de Caldas, uma das atividades principais aqui não só da cidade, mas também da região. Ainda informou, né, o secretário, os hotéis devem seguir regras sanitárias e oferecer também treinamentos a toda a sua equipe aí, de funcionários e também em contato com os hóspedes, além de outras regras que serão específicas aos administradores de cada hotel. Isso é muito bacana, né? Porque Poços de Caldas realmente parece, final de semana, com relação aos hotéis, parece que a cidade está morta, né? Mas infelizmente a gente sabe aí da nossa responsabilidade, não só do prefeito, né, e de toda a equipe aí da saúde e da vigilância sanitária, mas também da população. Nós temos que estar sempre atento aí, colaborar com as regras, seguindo todo o protocolo aí, usando máscara e também a higienização com álcool gel ou sabão, né? Sabão, detergente, porque isso é o que vai concentrar, né, todo esse aparato com relação à segurança. Vamos falar de Eloy Mendes, né? Eloy Mendes, a empresária, né, que mora na cidade, foi presa durante uma operação do Ministério Público por suspeita de vender materiais de baixa qualidade do combate ao combate, né, do Covid-19 aos hospitais da cidade e também da região. Essas máscaras eram vendidas, máscara, luvas, tudo com especificação de alto padrão, mas quando o material chegava, realmente era um material de baixo nível, não servia às normas aí do Ministério da Saúde. De acordo com o advogado de defesa dessa empresária, o Juliano Comunim, disse que Monique Aline Carvalho Bueno teve a prisão domiciliar concedida e está em casa. Os demais, como os empresários presos, o marido da Aline, Ederson Bueno Félix, e o amigo do casal, Leonardo Martins Pereira, seguem presos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os três porque estariam se aproveitando, né, da possibilidade de compras sem a licitação, onde oferecia aí o produto de baixa qualidade. E é importante dizer que esses empresários, né, vamos dizer assim, empresários, além de vender o produto de baixa qualidade, com relação ao que a saúde exige, eles também ficavam aí ostentando aí os seus carrões e diversas correntes de ouro. Isso tudo com o dinheiro público, o seu dinheiro, né? Eu acho um absurdo nesse caso aqui de a justiça ter concedido aí uma liminar para que ela fique presa em casa. Ela tem que ficar na cadeia, roubou, né? Agora se fosse um pai de família aí, talvez, né, que pegasse um pacote de bolacha, um pacote de arroz, né, ou uma galinha aí no vizinho, com certeza ele estaria preso por estar roubando. E a gente sabe que a dificuldade está muito grande com relação à pandemia, desemprego, pessoas passando necessidade. Realmente está uma calamidade pública, uma doença que veio para realmente marcar este século. Então eu acho que a polícia, né, o Ministério Público, o juiz, o Supremo, acho que tinha que dar um pouco mais de peso, de valor, porque está uma roubalheira aí diante dessa pandemia, por causa que você pode comprar o que você quiser, porque não precisa ter licitação, e infelizmente esses canalhas, esses bandidos se aproveitam dessa oportunidade
para dar um golpe aí nos hospitais de várias prefeituras de todos os estados do Brasil, como a gente vem divulgando, e também outras emissoras, outros canais aí da rede de internet vem mostrando. Realmente é uma vergonha. E falando ainda de Eloy Mendes, esse final de semana aí, a polícia foi chamada aí, uma denúncia, uma festa na zona rural foi interditada pelos policiais militares e também a fiscalização da vigilância sanitária. 2 pessoas foram presas, depois de uma festa aí, pelo menos 100 pessoas estavam nessa festa. Segundo a fiscalização da prefeitura de Eloy Mendes, cerca de 30 veículos estavam estacionados com placas de diversas regiões aqui de Minas. E, infelizmente, não tinha ninguém usando máscara, nem álcool gel, estava aquela bagunça. Realmente, tem cidades que as pessoas não estão se importando, né, com a doença, como se não tivesse nem aí. É bom lembrar que essa doença, viu, pessoal, mata. Então, se você não se cuida, mas cuide pelo menos de quem você ama, né? Se você não dá valor à sua vida, dê valor à vida do próximo. E vamos falar aqui do sul de Minas com relação ao turismo, né? Nós falamos aí que logo mais aí a gente tem a perspectiva aí de Poços de Caldas reabrir aí os hotéis. Saiu uma pesquisa aí do sindicato de toda a rede hoteleira. A cidade que depende do turismo tiveram uma queda enorme com relação ao ISS. Todo o ramo de hotelaria, principalmente a sua fonte principal, né, para os municípios, era o ISS, né, de arrecadação. Então a gente dá um exemplo aqui, ó, a cidade de Poços de Caldas, por exemplo, a hotelaria é uma das principais fontes de arrecadação do ISS. A prefeitura, segundo a prefeitura aqui, fez um cálculo, tem mais ou menos um prejuízo de R$500 mil só por conta dessa situação dos hotéis fechados, né? Então vale lembrar que realmente é um prejuízo muito grande, né? E eu acho que tem que abrir mesmo. Nós temos que abrir com cuidado e flexibilizando. Poços de Caldas aqui está muito firme no combate. Tem alguns casos pontuais, como uma festa rave, né? Um ali, outro aqui, mas eu acho que a polícia está atuando de forma rigorosa. Eu acho que a população tem contribuído muito. A população Poços Caldense abraçou essa causa na sua grande maioria. Então isso é muito bacana ver que a nossa cidade tem um número baixo, né, de mortes, infelizmente, comparando com outras cidades. Então eu acho que ela se preocupou desde o início, né? É lógico que eu particularmente não queria que morresse ninguém, né? Se fosse zero de casos e zero de mortes. Mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim, né? Ainda mais Poços de Caldas, que recebe várias pessoas aí de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras localidades, né? Então é muito difícil, né, uma cidade como a nossa ficar com zero de casos, né? De ambos, né? Inclusive de uma morte. Mas eu acho que a prefeitura vem fazendo um excelente trabalho juntamente com a Secretaria de Saúde. Então fica aqui, né, o nosso apelo aí para a gente continuar firme, ainda mais se for flexibilizar aí as redes de hotéis. Acho que a gente tem que tomar mais cuidado, ficar firme, e o ramo também dos hotéis, né, os empregados precisam aí passar o protocolo de forma rigorosa. Todos os dias tem que estar conversando para que a gente estabilize, né, aí os números de casos e também de mortes. Vamos seguir firme aí na nossa linha e, se Deus quiser, nós vamos sair dessa, né? Então fique com Deus, que na terça-feira amanhã voltaremos a partir das 13h40. Agora é bom lembrar que amanhã também às 19h30, né? Às 19h30 nós teremos o bate-papo com o Porto, recebendo aqui a empresária Fernanda Garcia, aqui de Poços de Caldas, do ramo de cerveja artesanal.
Então é muito bacana que a gente vai estar falando aí sobre as tendências de mercado e quais os desafios, né? Quais os desafios para os empresários, né? Aí para agora e para o futuro. Então você não pode perder. Vai ser um bate-papo muito bacana. Fernanda Garcia, uma pessoa inteligentíssima e vai trazer aí grandes novidades e falando, né, das tendências, quais as preocupações. Então vale a pena. Eu espero você aí amanhã também às 19h30. Então divulga aí nas suas redes sociais, dos seus amigos e faça pergunta pra gente, tá bom? Nós voltamos aí amanhã a partir das 13h40. Fique com Deus e uma excelente segunda-feira.